Olá, você conhece este senhor aqui? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu falarei sobre o arquétipo de Walt Disney. Na verdade, não é bem um arquétipo, é uma consciência, né? Porque é uma pessoa que existiu nesse plano. Bom, por que que eu escolhi esse arquétipo por um tempo na minha vida? Quando eu comecei a aprofundar os estudos nos arquétipos, que foi na época em que eu comecei a utilizar ali arquétipos diferentes, e eu não recomendo isso, né? Não recomendo que se utilize no máximo 2 arquétipos de cada vez, e sempre estudando muito bem, para ver se um não irá trazer ali sensações diferentes, antagônicas ao outro, que pode dar um nó na nossa energia. Nessa época ainda, começando ali a aprofundar os conhecimentos nesse sentido, eu acabei utilizando uns 4 ou 5 arquétipos ao mesmo tempo. E é complicado, é muita informação para você lidar ao mesmo tempo. Então, por isso eu não recomendo. Se você não tem nenhum conhecimento, comece com um só. E se houver necessidade, aí você pode acrescentar mais um posteriormente, certo? Bom, voltando então ao arquétipo de Walt Disney. Alguns vídeos meus, inclusive anteriores, ainda tem ele pendurado na parte de trás, né? E ele tem esse sorriso maravilhoso, olha, que já traz uma atmosfera super agradável para nós, com os personagens de Walt Disney em volta, né? Então é um quadro maravilhoso, mas nesse momento ele está guardado. O que acontece, né? Eu escolhi então esse arquétipo porque nessa época em que eu fiz essa escolha, eu percebi que estava me faltando muito o arquétipo do inocente, que é um arquétipo que traz leveza, alegria. Eu estava trabalhando muito, né, foi por volta de setembro de 2021. Então eu estava trabalhando muito, estava trabalhando intensamente, profundamente, e eu não parava de trabalhar, né? Foi na época da pandemia, então eu tive um volume de trabalho bem grande, bem substancial, e eu precisava relaxar, eu precisava me dar um tempo, eu precisava, sabe, respirar um pouco, né? E quando eu descobri, então, quais seriam os benefícios do arquétipo do inocente, eu pensei, opa, estou precisando mais desse arquétipo. O arquétipo, então, do inocente faz com que a pessoa tenha mais leveza, mais alegria, saiba brincar um pouco mais com a vida, saiba se divertir, saiba se dar tempo para descansar, saiba rir das próprias dificuldades, dos próprios problemas, sabe? Não que você vai ser negligente, esse é um dos lados digamos assim, em desequilíbrio desse arquétipo. É quando você começa a ser negligente, você não cumpre seus compromissos, não cumpre seus horários, acaba sendo uma pessoa cínica ao invés de divertida. E como eu sabia que eu não tinha esses traços do potencial sombra que o arquétipo do inocente traz à tona, eu falei, está para mim, né? Vamos ativar. Realmente, assim, eu senti que eu fiquei um pouco mais relaxada, que eu comecei a abrir um pouco mais de espaço para me divertir, a me dar tempo para descansar, e sem falar que ele ficava sobre a minha mesa de trabalho, então eu sempre estava em contato visual com esse arquétipo. Isso me ajudou também a ser mais criativa, porque o arquétipo do inocente ele ajuda a trazer a criatividade. Pode ver que quando você é muito rígido, a sua criatividade não flui, né? Primeiro porque você não se diverte, então você não tem aquele tempo para descansar, para relaxar, o famoso ócio criativo, que inclusive tem um livro que fala sobre isso. E você não tem contato com experiências diversas, né? Porque você fica preso ali, confinado naquele espaço muito restrito do seu trabalho, por exemplo. Então, como você começa a ter mais experiências, a se divertir mais, a criatividade também tende a fluir. Então, se está faltando criatividade, é uma ótima escolha, né? Então, como eu tenho muito forte o arquétipo do imperador, a energia Yang, um arquétipo desse é maravilhoso para dissolver um pouco essa couraça do arquétipo do imperador, certo? Então, assim, em termos de leveza, diversão, criatividade, a alegria também ajuda a aumentar a alegria, saber relaxar, saber se divertir um pouco, se dar um tempo, esse arquétipo é maravilhoso. Agora, como ele tem os aspectos sombra, né? O que acontece? O arquétipo da inocência, como o próprio nome diz, ele desperta um lado em que você começa a confiar mais nas pessoas, você tem um lado um pouco mais inocente, mais aflorado, você começa a olhar a vida com mais pureza, né? E se nós formos fazer assim uma analogia, é como se o arquétipo do inocente fosse uma criança, né? Sabe a criança que alguém briga, daqui a pouco já está rindo, já está brincando? É por aí. E aí o que aconteceu? Na época que eu estava usando esse arquétipo, foi na época em que eu sofri uma fraude bancária, assim, bem substancial. E não vou dizer que é culpa do arquétipo, porque não é assim, né, pessoal? O arquétipo, ele não faz nada, ele é uma energia, mas se você tem ali os aspectos sombra relacionados com aquela energia,
pode ser que ele desperte algum tipo de desequilíbrio. Então, como eu sempre tive muita dificuldade de ser essa criança relaxada, né? Eu fui até uns 4, 5 anos e depois eu travei e recentemente eu descobri por quê. Possivelmente, o que acontece? A energia ela vem, traz uma dificuldade relacionada àquilo que está travado para que ela venha à tona e você possa trabalhar com isso e transmutar. E no meu caso acabou vindo aí um pouco em desequilíbrio. E aí eu comecei aí a passar por uma sucessão de situações como que desvalidando então essa inocência, como que dizendo não, você não pode ser inocente, porque quem é inocente se dá mal, quem é inocente é bobo. E o que acontece, né? A tendência é que você levante de novo aquela barreira de rigidez e de proteção, certo? Mas é por quê? Para que você olhe para isso, não é para levantar a barreira da rigidez e proteção, é para que você olhe para aquele desequilíbrio, descubra onde estão as bases desse desequilíbrio, mude as crenças associadas a isso e consiga vivenciar essas características de uma forma equilibrada. É para isso que nós usamos o arquétipo e é por isso que os desafios vêm à tona, certo, pessoal? Então, assim, como eu percebi que eu estava com esses padrões ali muito fixos, muito enraizados, e que isso estava me causando problemas, eu acabei deixando de utilizar esse arquétipo. Mas se você não tem esse problema, ele é bem interessante para esses casos, como eu disse, né? Até uma pessoa, por exemplo, depressiva, né? É interessante, porque ele ensina a pessoa a ter mais, a brincar com a vida, a se divertir mais com a vida, né? Desperta alegria. Então ele tem características extremamente positivas, extremamente belas, né? Não precisa ser somente o arquétipo do Walt Disney, mas eu trouxe porque ele é uma representação dessa inocência, dessa pureza, dessa criatividade, de quem o Walt Disney, quem conhece a história dele, ele teve diversos problemas, eu tenho inclusive um livro dele, se não me engano o nome é O Jeito Walt Disney de Encantar os Clientes, se não me engano é isso. Então ali conta a história dele, né, ele teve muitas dificuldades, assim, e ele nunca deixou de sonhar, ele nunca deixou de ser visionário dentro dos seus sonhos, de confiar que ia dar certo, de ter certeza que ele ia fazer e ia sair como ele gostaria, mesmo ali com todas as adversidades. Então, assim, se você está precisando dessas características, ele é muito interessante. E só é preciso aí ficar atento para ver se algum padrão de sombra emerge para que seja trabalhado. Certo, pessoal? Eu espero que tenham gostado e eu volto então com a próxima aula. Até mais!